Tu sabe que eu não pedi para ser nada do que eu sou. Esses lugares assim. E eu devo muito à nossa Rural de Bagé. Porque eu também não pedi para ser presidente da Rural de Bagé. Não pedi mesmo. Como não pedi para ser presidente da Farsul. E agora eu conto o porquê. Na época, e eu estou te falando lá nos anos 90, 94, mais precisa, 93 ou 94, nós tínhamos duas entidades aqui, o Sindicato Rural e a Associação Rural. Eu considero a vida rural, a vida do campo, uma vida muito nobre, porque ela é uma vida que ela não te oferece grandes facilidades na vida, mas ela forja homens de garra, a realidade é essa, porque é uma atividade bastante dura, é uma atividade que exige muita persistência, sim, e eu diria assim, são grandes capitais que se criam em cima da terra, porque a terra vale muito, e o que se produz nela, nós aqui vivemos uma nova fronteira agrícola, claro. Ou dando certo e dando errado, e muito errado e alguma vez mais certo, mas na realidade é que mudou o conceito daquilo que nós fazemos. Nós hoje fazemos pecuária, fazemos soja e fazemos arroz. Né? Algum milho entrando e algum trigo no inverno de novo. Então, está tendo outra revolução silenciosa no Pampa, aqui na nossa região toda. E todo o bioma Pampa está acontecendo a mesma coisa. Né? Porque, na realidade, eu tive que ir à faculdade, evidentemente, fazer 4 anos de faculdade. Mas se tu disser que eu aproveitei só 4 horas de 4 anos, que foi que decidiu a minha vida, né? Foi quando eu aprendi que era possível tu fazer a redução da idade de abate. Porque, na realidade, naquela época, o boi se abatia com 4, 5 e 6 anos. É um tempo muito grande, né? Demasiadamente largo, demasiadamente extenso. Também, se nós olhássemos para a pecuária de cria, que é a origem de tudo, também se entorava uma vaquilhona com 3 anos, pela primeira vez. E depois os índices de natalidade eram excessivamente baixos, 50%, 60%. Essa era a pecuária da época. Né? Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Conversa Sabor aqui diretamente do Sicredi Agro, nessa parrija para receber mais um convidado importante e com assuntos importantes também para acrescentar aqui ao nosso programa. Queremos agradecer mais uma vez pelo carinho da sua audiência, a todos que estão inscritos no canal, a todos aqueles que já se inscreveram nos últimos programas, isso para nós é muito importante. Então a gente pede, se você ainda não se inscreveu, aperte aí o botãozinho inscrever-se, dê o seu like, faça os comentários que você quiser fazer e, é claro, compartilhe também esse vídeo com o maior número de pessoas para nos auxiliar aí nesta proposta, tá bom? Muito obrigado também aos nossos apoiadores, patrocinadores, Sicredi Liberdade, também o Grupo ASM, 73 anos do Grupo ASM. Daqui a pouquinho a gente fala também dos nossos apoiadores. Este programa é uma produção da Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa, e tem a edição e filmagens da Flow Filmes, tá bom? Hoje também ali fazendo a parrija pra gente está mais uma vez o Paulo Contreiras, né? Paulo Costalá Contreiras, parrigeiro de ponta aí, fazendo um assado espetacular pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai servir aqui. Nós estamos recebendo hoje aqui o pecuarista, o médico veterinário, produtor rural, presidente da Farsul, segundo vice-presidente da CNA, né, que vai conversar conosco de tantos assuntos importantes, mas antes a gente quer fazer uma viagem aí no tempo, voltar lá à infância, né, do nosso convidado Gideão Pereira, hoje aqui nos dá a honra para debatermos, conversarmos assuntos tão importantes nesse mundo significativo que é o mundo do agronegócio. Gideão, seja bem-vindo, muito obrigado, prazer em recebê-lo aqui no programa Conversa Sabor. Obrigado, Duda. Antes de mais nada, cumprimentar todos os queridos amigos que há muito tempo eu não via. O Rodrigo, que está ali atrás da câmera, o Huguinho, de longa data, agora o Paulo, que eu também estou vendo aqui. E é muito bom, inclusive, contigo, né, Duda Burns, que há muito tempo nós não nos víamos, né? E evidentemente que isso também tem uma razão bastante forte, porque, na realidade, ainda que eu nunca tenha saído da Estância Santa Maria, que é o meu mundo, e continua sendo, a vida me levou para outros lugares do nosso Rio Grande, do nosso Brasil, e realmente isso sempre traz uma dificuldade na terra natal que a gente ama com profundidade, até porque bagense eu sou, continuo sendo gaúcho acima de tudo e produtor rural. Muito bem.
Bom, a gente tem por hábito aqui brindar, né? Brindar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa prosperidade e brindar juntamente com os nossos telespectadores ali também, né? Então hoje nós estamos tomando aqui, vamos beber um vinho Malbec argentino, Vamos né? fazer um Mais tintim, então. saúde, né? Lá da Sobreiro, do Empório Sobreiro, mais uma vez, Já que muito fez obrigado. o tintim, tem que tomar um Tem golinho, que tomar, né? claro que sim, claro que sim. E muito bom. Espetacular, né? Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Empório Sobreiro. Quer tomar um vinho bom, custo-benefício? Empório Sobreiro. Procure aí, entre nas redes sociais. Você pode fazer as encomendas, comprar o seu vinho também online, aí vale muito a pena. Gideão, primeiramente é um prazer conversar com você, devido à sua trajetória profissional e, acima de tudo, né? Um bagiense que aprendeu no campo e consegue hoje ouvir os demais produtores, os demais anseios e trabalhar todas as questões que envolvem também a política no agronegócio, né, através do trabalho que desenvolve na Farsul e também na CNA. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nessa seara também, mas eu gostaria antes, né, de começar falando um pouquinho do Gideão, falando quando é que começou o interesse, o seu interesse em começar a trabalhar e a primeiro se formar como médico veterinário foi em 1971, se não me falha a memória, pelo que eu dei uma lida, né? Dia 6 de dezembro, Em Santa Maria. em Santa Maria. Naquela época que começava aqui, fazia lá, ou você já fez diretamente lá em Santa Maria? Não, já fiz, até não existia essa possibilidade, porque eu estudava em Porto Alegre, no Rosário. Eu fiz Certo. Naquele tempo era científico, hoje não existe mais esse tipo de graduação que tinha naquela época. Eu terminei o científico em Porto Alegre e, evidentemente, fiz vestibular em Santa Maria, que era antes, depois eu ia fazer na URGS, na Faculdade Veterinária da URGS, mas aí passei em Santa Maria e resolvi ficar para Santa Maria. Um tempo a faculdade eram 4 anos, nos formamos dia 6 de dezembro de 1971, no dia 7 de dezembro do mesmo ano, ou seja, no outro dia, eu já estava na Estância Santa Maria. Perfeitamente. E aí começamos a nossa atividade, evidentemente, atividade de produtor rural, de pecuarista na época, então somente pecuarista. Nós não tínhamos a evolução que temos hoje em termos agrícolas, mas começamos a trabalhar, sim, com a pecuária no outro dia e já cheio de ideias novas, porque pega um guri novo saindo da faculdade, foi lá passar 4 anos, ele tem que vir mostrar serviço para o pai, né? Claro. Enfim, para a família como um todo. E aí começamos a vida aí nesse aspecto. Bom, aí já profissionalmente, mas antes acompanhava o pai nos negócios, enfim, já sempre Sim, foi evidente, um guri campeiro. Evidente, desde guri, porque na realidade a nossa vida começou no Uruguai, nem foi aqui em Bagé, né? O meu pai, eu só não nasci no Uruguai, foi por questão de detalhe. Certo. Mas naquela época nós morávamos na propriedade, na estância no Uruguai. Lá estou te falando dos anos eu acho que nasci em 48, nasci em 48, obviamente. E logo aí, em seguida, já fui para a estância no Uruguai, que era do outro lado, no fundo da Santa Maria, só tinha a linha de fronteira. Só a divisa. Nós não tínhamos a Santa Maria e o meu pai começou a vida dele lá. A realidade foi essa, meu pai não tinha nada, praticamente não tinha nada, começou a vida dele em campo que eles arrendaram lá na beira do Rio Negro, abaixo de Vitiadeiro, e ali ele começou a vida dele. Depois ele veio para a Estância Baronesa, que está lá até hoje, evidentemente, e aí se desenvolveu, e em 1960 ele comprou a Santa Maria, e aí foi em 1960, dezembro de 60, que nós nos mudamos do Uruguai para o Brasil. E aí começamos a nossa vida efetivamente aqui dentro do Brasil e fomos crescendo aqui, depois ele se foi, nós continuamos com o crescimento da família, da própria propriedade e continuamos até hoje um grupo familiar, continuamos unidos, já não tem mais o pai, não tem 2 irmãos, já não tem mais a mãe, né? Sobrou eu e a Vera Marília, somos parceiros, evidentemente, hoje quem toca todo o negócio, eu não toco mais também, já é o meu filho, que é Gideão também, a Vancini Pereira, que está tocando muito bem, já tem um neto trabalhando, já tem uma neta fazendo veterinária, quer dizer, todos se endereçando para a vida do campo. E realmente, é uma vida, eu considero a vida rural, a vida do campo, uma vida muito nobre, porque ela é uma vida que ela não te oferece grandes facilidades na vida, mas ela forja homens de garra, a realidade é essa, porque é uma atividade bastante dura, é uma atividade que exige muita persistência, sim, né? E eu diria assim, são grandes capitais que se criam,
em cima da terra, porque a terra vale muito, e o que se produz nela não é tão, vamos dizer assim, que se desce até a compensar aquele investimento que se faz na terra. Sim. Que se leva muitos anos para pagar quando se compra um pedaço de terra, não é? Mas, na realidade, era uma atividade fundamental e hoje, nos dias de hoje, que não era naquela época, o Brasil se tornou uma potência mundial nessa atividade. E ele é tão importante, é tão fundamental ao nosso país, que se nós olharmos, Duda, em 1997, portanto estamos falando de 28 anos, nós éramos importador de alimentos. Hoje nós somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Isto aconteceu neste período. Então me recordo, eu tive a oportunidade, sim, não é o caso do Rodrigo, o guri novo aí, ó, né, de que está ali atrás da câmera, né? Ele pensa que o Brasil sempre foi assim. Não, nada disso aí. Essa gurizada não tem a menor ideia. Aí entra os processos, né? Veja bem, naquela época, nos anos 70, nos anos 80, a pecuária, e nós éramos só pecuaristas, a agricultura no Brasil não existia. E a pecuária ela era concentrada aqui na metade sul do Rio Grande, que eram os campos melhores, melhor qualidade. Tu tinha lá no Triângulo Mineiro e tu tinha lá naquela região de Ribeirão Preto, Piracicaba, lá no oeste paulista. Tá? Aí esses eram os 3 pontos que tinha pecuária. Quando certo. faltava carne no Rio Grande, que aquele tempo era muito pronunciada, a safra e a entre-safra. Certo. No tempo da velha Cicade, Cooperativa São Domingos, ainda tinha aqui da família Moglia, aqui em Santa Teresa, que vieram do tempo do charque. E veja bem, naquela época, quando faltava carne nesta região, Rio São Paulo não tinha o que comer. Veja bem, esse era o Brasil de então, ao ponto que inclusive chegaram até, e ficou muito famoso na época, trazerem carne de Chernobyl, quando deu aquela bagunça lá pela Europa, que deu aquele problema de contaminação, veio carne importada de lá porque o Brasil não tinha carne. Que loucura. E veja a rapidez, e aí veio a epopeia de um povo, do nosso povo, do povo brasileiro. Porque, na realidade, se tu olhares para o agro, que é o único setor que o Brasil é uma potência mundial, e eu até tenho certa dose de recalque, porque a única coisa, o Brasil, pelo tamanho que ele tem, e pelo ano de descobrimento, ele era um país que tinha que ser igual aos Estados Unidos, igual à China de hoje. Sem dúvida nenhuma, porque território tem, população tem, claro, tem tudo. O Brasil teria que ser uma potência, mas não, o Brasil nunca conseguiu se desamarrar. O único setor que se desamarrou e que realmente explodiu foi o agro, e o agro em 28 anos. Portanto, eu te diria assim que nós somos um milagre econômico que aconteceu. Não está escrito nos livros ainda, mas alguém algum dia vai escrever, porque realmente nós tivemos um crescimento exponencial e que nos colocou num patamar de destaque perante o mundo. Gideão, qual a sua avaliação sobre a importância de ser visionário em qualquer atividade, mas principalmente um visionário na pecuária? E por que eu faço essa pergunta? Segundo o que a gente buscou de informação, você foi um dos precursores, né, do trabalho com novilhos jovens lá na Santa Maria, com as pastagens, enfim, o que naquela ocasião hoje passa a ser algo do momento, né? Mas você foi um visionário nesse sentido. O que te levou a chegar a esse ponto e como começou toda essa questão? Veja bem, foi o maior desafio da minha vida, sem dúvida nenhuma, que foi que me projetou nesse cenário, né? Hoje talvez eu esteja nesses, vamos dizer assim, na própria Federação da Agricultura, a própria CNA, porque foi um começo, foi lá. Porque, na realidade, eu tive que ir à faculdade, evidentemente, fazer 4 anos de faculdade, mas se tu disser que eu aproveitei só 4 horas de 4 anos, que foi que decidiu a minha vida, né, foi quando eu aprendi que era possível tu fazer a redução da idade de abate. Porque, na realidade, naquela época, o boi se abatia com 4, 5 e 6 anos. É um tempo muito grande, né? Demasiadamente largo, demasiadamente extenso. Também, se nós olhássemos para a pecuária de cria, que é a origem de tudo, também se entorava uma vaquilhona com 3 anos, pela primeira vez. E depois os índices de natalidade eram excessivamente baixos, 50%, 60%. Essa era a pecuária da época, né?
Porque era uma pecuária baseada em campo natural, campo nativo da metade sul, do bioma Pampa, e que é a capacidade do bioma Pampa de dar, dentro da sua atividade nativa, é isso aí mesmo. Pensar que vai fazer muito diferente disso aí, não. É muito difícil. Bom, e na realidade, quando eu até falo no professor Miller, que era um agrônomo, que fez um trabalho na Estação Experimental de São Gabriel, FEPAGRO de São Gabriel, acho que era FEPAGRO na época, não me lembro bem, mas era a Estação Experimental Estadual, onde ele demonstrava claramente que com 2 períodos de inverno e primavera de pastagem cultivada de azevém, trevo branco e cornichão, era possível reduzir a idade de abate em 2 anos. E eu peguei aquilo e digo, eu vou fazer. Claro que para mim era um baita desafio, aliás, um desafio brutal, porque não existia. Sim. Né? Tinha um trabalho desse lá, alguma coisinha aqui na Embrapa de Bagé, no tempo, eu acho que até do tempo do Dr. Barcelos, depois o avô do Rodrigo, Dr. Severo, que foi muito meu amigo, diz passagem, que foi chefe da Embrapa, deu continuidade, mas em escala empresarial, industrial, no Brasil, a primeira propriedade que fez essa redução foi a Santa Maria. Nós fizemos isso lá, tanto é que eu te digo assim, em 73 nós abatemos o primeiro lote. 73. Eu já me lembro da década de 80 ali, então foi 73, bem antes disso, não, né? Bem antes disso aí, né? Naquele tempo existia a CICAD, evidentemente. Depois, lá por 86, foi que nós fizemos um grande dia de campo aqui, que a CICAD se envolveu, porque tinha que promover, aí já tinham mais produtores já trabalhando. Mas eu me recordo disso aí que nós começamos. E era um risco brutal, porque na realidade nós tínhamos uma cultura absolutamente diferente daquela cultura que eu iria propor. E eu me recordo muito bem dessa história, que ela até me causa uma certa emoção até os dias de hoje, quando eu levei a proposta para o meu pai. Meu pai era um homem, um grande trabalhador, um grande produtor, dentro dos padrões da época, evidentemente, um homem muito bem capitalizado, ele trabalhava muito bem. E eu cheguei e disse, pai, é possível fazer isso assim, assim, assim. E ele olhou para ele e disse, é possível. Tá, e o que tu precisa? Bem assim. Aí eu comecei a me assustar, porque eu queria que ele me dissesse não. Era mais simples para mim, né? Sem papelzinho nenhum, só na conversa. Era muito mais fácil ele me dizer não. Porque eu fazia algo que nunca ninguém tinha feito. E eu disse, pai, eu quero fazer isso assim. Tá, e o que tu precisa? Eu preciso contratar um agrônomo. Pô, eu estava formado há poucos dias como veterinário, já querendo contratar um agrônomo. Pedindo para contratar um agrônomo. Ele disse, tá bem. Tá, mas tem um detalhe, eu preciso comprar trator. Tem que fazer pastagem. Não tinha trator. Tá, tudo bem. Puta, aí eu comecei a me assustar, né? Mas eu preciso comprar adubo. Eu preciso comprar semente. Eu tinha que fazer um investimento, obviamente, né? Aí chegou e eu esperando um não. E ele me disse, tá bem, vai e faz. Sabe que a gente tem dinheiro, não tem problema. Eu pago a conta. Eu me assustei, realmente eu me assustei. Tá, mas e se der errado? Podia dar errado, né? Tinha tudo para dar errado. Aí ele chegou e me olhou, me chamou de Cabo. Cabo, vamos fazer o seguinte, tu sabe que eu não tenho vício na vida, né? Tomo o meu esquisinho aqui na frente da Santa Maria, aí, mas é isso. Mas faz de conta que eu peguei esse dinheiro, fui à Punta del Este e joguei no cassino. E no cassino, tu ganha, tu perde. Empatar é difícil, né? Então eu vou arriscar. Se eu perdi, perdi. E se eu ganhei? Que loucura. Então, realmente, aí eu fiz tudo. Aí eu contratei um agrônomo, porque eu não entendia de pasto, né? Obviamente, eu era veterinário. Sim. A minha formação era absolutamente diferente. Aí contratei o Ney Eduardo Brasil, que trabalhava aqui na Embrapa. Então, se levou a tecnologia da Embrapa de Bagé em termos de forrageira. Então, o início da vida é intimamente ligado a esta Embrapa nossa aqui. Sim. Acho que eu até hoje sou um grande defensor da Embrapa. E não é só aqui, né? A Embrapa, hoje, ela tem um significado extremamente forte do tamanho e do crescimento da agricultura brasileira. Com certeza. Porque foi ela, eu diria assim, ó, quem fez essa espetacular agricultura pelo Brasil é o povo gaúcho. E não é o pessoal da nossa região, não. É da metade norte. Que subiu por esse Brasil lá fora e fez isso. E a Embrapa junto. Porque os caras chegavam lá, aquele solo ácido, difícil de trabalhar, sem nenhuma tecnologia, e a Embrapa foi a que foi desvendando para dar tecnologia e transferir tecnologia aos agricultores gaúchos. Tanto é que hoje se diz o seguinte lá, né?
Quando chega um gaúcho sozinho, ele faz agricultura, você juntam 2, funda um CTG, e quando você juntam 3, quebra o Banco do Brasil. Que é uma piada deles lá, porque realmente a gauchada é espetacular o que está fazendo. Bom, mas trazendo para cá, e com essa forte aliança com a nossa Embrapa, que eu acho uma entidade realmente espetacular, e ela, tanto é que a minha vida começou contratando agrônomo da Embrapa, contratando... Ou seja, já foi uma empresa dentro da outra empresa que já estava em funcionamento. A tecnologia que tinha aí dentro de formação de pastagem, que tipo de pastagem tinha que ser, como é que se fazia o tratamento de semente, tudo mais, tudo tecnologia Embrapa. Se tornou trivial depois, evidentemente, porque a gente aprendeu, depois o próprio Ney Eduardo depois também terminou o nosso contrato, e nós continuamos desenvolvendo aquele período, e aí, em seguida, começou a aparecer gente. E eu me recordo, olha bem, eu me recordo que quando eu abati o primeiro lote, que eram 125 novilhos, com 2 dentes, ou seja, 2 anos e com 500 quilos de peso vivo. Era uma loucura, realmente para Hereford e Poliéforo. Né? Eu me recordo que, como o pai tinha a invernada dos boizão, boi de 5 e 6 anos, sim, evidentemente, 4, 5 e 6, gados muito bons, Hereford também, a maioria Hereford, nessa região toda nossa, né? Quando eu terminei os primeiros novilhos, eu chamei o comprador. E o comprador, que era comprador nosso, que era o Luiz Correia, lá de Montenegro. Faz parte da história, né? Ele veio, olhou os novilhinhos, tudo bem, eu até levo um caminhão desse aí. Mas até a expressão que ele usou. Isso é que nem, naquela época, tinha Guaraná Brahma, lembra, né? Claro. Que hoje não existe mais. Da garrafa marrom. A garrafa marrom. Mas a Guaraná Brahma vendia na carona da cerveja da Brahma. Claro. Então, a Brahma... Tinha a soda da Brahma que era muito boa. Não, mas a Brahma distribuía e fazia a venda casada. Sim. Não, tu leva tantas caixas de cerveja, mas tem que levar tanto de Guaraná. Sim. Era mais ou menos assim. E essa foi a proposta que ele me fez. Chegou e disse, não, eu te levo os novilhinhos para provar. Como os bois do teu pai. Mas tem que ir os bois do teu pai. Tudo bem, aí fizemos o negócio, então ele levou. Que loucura, hein? Aí ele levou, abateu, provou, aquilo e depois chegou de lá e disse, mas eu quero todos eles. Eu peguei umas costelas e fui assar, e aquilo inchou assim, ó, estufou. E que carne, que maciez, e realmente não existia. Sim. Então era um produto absolutamente diferenciado. Bom, aí nós começamos a fazer, e aumentar, e em seguida começou realmente muito produtor, toda a nossa região aqui, Bagé, Dom Pedrito, dia de campo na Santa Maria, para ver como é que era, como é que não era. Aí, naquele tempo, a Cicad também, que tinha um trabalho muito bom, depois começou a fazer as caixas de carne que vendia no Brasil inteiro, claro, do novilho jovem. Eu me recordo que naquela época, lá eu acredito que tenha sido lá por 75, 76, início de 80, o doutor Bento Villamil Gonçalves, que era presidente da Hereford aqui, na Associação Brasileira de Criadores de Hereford, me levou à Farsul. Veja bem, que era presidente da Farsul, o doutor Alamir Vieira Gonçalves. Te levou para visitar. Me levou para mostrar o trabalho que eu vinha fazendo, que aquilo existia. Aí a Farsul olhou aquilo ali, a diretoria da Farsul olhou aquele trabalho, aí olharam para mim e disse, olha, nós vamos te mandar a São Paulo, porque vão fundar o Centro Brasileiro do Novilho Precoce. Tinha até apelido, né? Que isso desapareceu, não? Sim. Centro Brasileiro do Novilho Precoce. Então, tu vai a São Paulo representar a Farsul e apresentar o teu trabalho. Foi a primeira vez na vida que eu viajei de graça, né? Por conta da Farsul já, né? Aí fui a São Paulo. Com quem é que eu trabalhei em São Paulo lá? Luiz Fernando Levi, que era dono da Gazeta Mercantil, grande jornal daquela época, que depois deu espaço e veio o Valor Econômico, creio eu. E o Belarmino Iglesias, que era o dono do Bife Rubaiá, que existe até hoje em São Paulo. Sim. Veja bem, esse era o time que estava criando o Centro Brasileiro do Novilho Precoce. E evidentemente que essa foi a minha base. Aí começamos a trabalhar e fomos levando, e chegamos, vamos dizer assim, a um patamar que até hoje. Depois veio os outros desenvolvimentos da pecuária, redução do entoramento, e chegamos no limite fisiológico dos animais. Hoje o entoramento com 14 meses é uma coisa para nós, entoramento, inseminação, seja o que for, ou IATF, é uma coisa trivial, normal na nossa Santa Maria. O abate do novilho segue até os 24, 25, 26 meses no máximo. Então,
o trabalho estabilizou. E aí se tornou normal, aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje até tu tens preços diferenciados na indústria frigorífica e justamente existe uma certa, vamos dizer assim, uma procura acentuada sempre pelo novilho jovem, um certo rechaço ao novilho mais velho, evidentemente, pela estrutura e pela maciez da carne e qualidade do produto, que realmente é algo imbatível, né? Em termos de proteína animal, de carne bovina, um novilho de uma raça britânica, que é o top, é uma raça britânica, ou cruzamento com a britânica, porque aí eu posso introduzir que o pessoal está fazendo muito no Brasil Central, levando o Angus ou o Hereford para fazer lá o Brangus e o Braford, com o Nelore, espetacular, e eu tenho experimentado carnes do Brasil Central, cruzas meio sangue espetaculares, quase tão boas a nossa, porque aí já confere um marmoreio, porque a diferença dos britânicos para o Bos Índicos, o Bos Taurus para o Bos Índicos, e basicamente nem tanto o Bos Taurus, mas como os britânicos, que aí seria o Hereford, o Angus, seria o Shorton, seria o Devon, o Shorton praticamente não existe mais, que fazem esse marmoreio na carne, que dá esse sabor, essa maciez, etc, etc. Então, foi um trabalho que se fez, foi que me deu, vamos dizer assim, me tornou um palestrante. Certo. Aí eu comecei a vida a dar palestras. Saiu da Santa Maria a dar palestras. Para o mundo. Mais ou menos parecido com isso aí. Muito bem. Agora, deixa eu te voltar lá no seu bido, né? E eu queria saber quanto tempo depois, mais ou menos, cara feia ele nunca fez, pelo visto, né? Aí eu te pergunto, ele não fez cara feia porque acreditava no teu potencial, né? E te deu a oportunidade de mostrar para ele aquilo que tu estava sonhando, porque principalmente as pessoas mais velhas, mais antigas, elas não tinham uma maneira tão simples hoje, talvez, como tu lide com o teu filho em determinadas situações, né? E eu quero saber depois, quanto tempo depois, mais ou menos, aí ele sorriu. Aí ele viu que ele acertou nesse jogo lá no cassino. Não, veja bem, nessa época, quando iam visitar ele na estância, é típico do nosso produtor rural, nosso fazendeiro, né? Principalmente da pecuária. Vai uma visita, não, vou te mostrar invernada de boi, vou te mostrar minhas vacas. Faz parte do ego da pessoa, inclusive, né? Do nosso... Porque sim, aquilo é a nossa vida. Trabalho. Porque na realidade, Roberto, eu sempre digo o seguinte, a pecuária, o negócio rural, ele é mais do que um negócio. Ela é uma filosofia de vida. Por isso eu te disse, de saída, né? A terra vale tanto. E o que se extrai da terra é um valor ínfimo em relação ao investimento que se faz, tanto é que hoje o cara compra um hectare e em alguns casos leva até 20 anos para pagar. Sim. Não? Mas ela é mais do que uma atividade, ela é uma filosofia de vida. É uma maneira de fazer a vida, é a terra. Tanto é que hoje, tu fala para qualquer produtor rural, tu discute qualquer situação. Mais crise, menos crise. Por exemplo, agora estamos vivendo uma crise quase que insuportável. Mais crise, menos crise, mas quando tu toca no direito de propriedade, e nos aconteceu aqui em Bagé para provar isso aí, tu amontou uma coxilha dessas com produtores rurais para defender a sua propriedade. Porque aquilo é mais do que um negócio. É porque tem história atrás. Porque a história é a maneira da vida, é o campo, é o atrativo, o aspecto telúrico. Então, é um atavismo, é uma unidade do homem com a sua propriedade, com a sua terra. Por isso que o produtor rural, principalmente de uma região como a nossa, que é uma região muito pequena em relação ao país continental que nós vemos, porque o bioma pampa é muito pequeno, né? Ele nasce aqui, ele vai para dentro do Uruguai e da Argentina, mas ele nasce aqui, mas existe uma relação muito íntima deste gaúcho com o pampa, com a vaca, com o boi, com a terra. Então, isso faz parte da nossa existência. Por isso que eu digo, a propriedade rural é acima, é mais do que um negócio. É uma forma de vida, é uma filosofia. Perfeito, perfeito. Bom, e aí o seu Bido sorriu em seguida, logo depois. Não, aí passou, exatamente, eu estava contando. Naquela época ele era uma moça, depois começou a aparecer os boizinhos, chegavam as visitas para ele lá, os amigos dele, ele ia lá para olhar os boizinhos, não ia olhar os boizão, ele ia olhar os boizinhos, porque realmente era umas pinturas, realmente era uma coisa espetacular, né, de se olhar na época, era algo diferente. É até hoje Bom, assim. A hora que você vai se olhar no espelho ali, fazer a barba de manhã ou antes de ir trabalhar, naquela ocasião você já imaginava chegar onde chegou nesse projeto, né? Ou ainda para você era uma incógnita ou você tinha uma certeza? Você fez uma aposta ou você fez uma aposta baseada aí praticamente Bom, então aí começam os segredos da vida, né? A Duda
e todo o pessoal que está nos vendo ali no fundo, né? Os 3 amigos que estão ali. Tu sabe que eu não pedi para ser nada do que eu sou. Esses lugares assim. E eu devo muito à nossa Rural de Bagé. Porque eu também não pedi para ser presidente da Rural de Bagé. Não pedi mesmo. Como não pedi para ser presidente da Farsul. E agora eu conto o porquê. Na época, e eu estou te falando lá nos anos 90, 94, mais precisa, 93 ou 94, nós tínhamos 2 entidades aqui, o Sindicato Rural e a Associação Rural. Certo. Que não estavam unidas. E existia uma certa desconformidade dos produtores com o desempenho das entidades. Existia na época porque não tinha uma razão. Por que tem um e tem outro? E aí começou uma movimentação de produtores aqui. Eu me lembro muito naquela época, liderado por um grande e querido amigo, o Renato Severo, que tinha a Semag aqui na Santa Tecla. Nós estamos aqui na Sicredi, na Santa Tecla. Né? Existe até hoje o prédio, foi ele construiu, ele já não existe mais entre nós. Liderado por ele, começou a juntar pessoas e tal. Nós precisamos mexer e tal. Me chamaram, né? Me chamaram na época. Eu me integrei ao grupo, eu disse, não, mas nós temos que falar com o pessoal, tal, atrair o sindicato, atrair o pessoal da Rural e tal, tal. E na época eu me lembro que em Bagé, acho que nós tínhamos mais ou menos, eu me lembro, não posso me equivocar, mas acho que nós tínhamos 26 entidades ligadas ao rural. Por exemplo, a Associação Brasileira de Criadores de Corredale, a ARCO, a Associação de Hereford, o Núcleo de Angus, acho que o Núcleo de Angus nem era tão forte, mas vai indo, tinha a Cobagelan, a própria Cicad, aí tu vai indo. Então Sim. Nós juntamos todo esse pessoal, o que nós temos que fazer? Né? E o pessoal começou, todo mundo a colaborar, e nós tínhamos na época, 2 presidentes, que era o Caio Albuquerque, que não existe mais, e o Felipe Martins. O Felipe Martins na Associação Rural e o Caio Albuquerque no Sindicato Rural. E eles também toparam. Abriu um deles, que eu acho que foi o Felipe, abrir a mão do seu cargo e para fazer a junção das entidades. Eu me recordo que numa exposição de Bagé, nós fizemos uma grande assembleia lá, para ver se o pessoal ia topar fazer a fusão das 2 entidades, certo. Que representavam o sistema como um todo. E às vezes eu chegava e perguntava, mas vem cá, quem é que vai ser o presidente disso aí? Eu dizia para a turma, tia, vamos fazer o seguinte, o que falar mais vocês põem. O que falar mais vocês põem, não interessa. Sim. Não interessa, vamos ver o que a gente quer. Depois o presidente vai aparecer. Não se preocupe com isso aí, não vamos nos preocupar com esse assunto. E realmente eu me recordo que na época eram 3 grupos, um do sindicato, um da Associação Rural e o outro grupo que era o que estava por fora manejando essa situação toda para que isso acontecesse. Então cada grupo colocou o seu candidato. O Walter Vaz acho que pelo Sindicato Rural, o Flávio Cantão pela Associação Rural e eles me puseram pelo grupo. Aí se juntou todo mundo lá na Rural e tal, e eu disse para todo mundo, vamos fazer o seguinte, combinei com os outros 2. Quem eles escolherem, abraça a causa, não tem saída. Sim. Tá? E aí os grupos escolheram que tinha que ser eu o presidente da Rural. Abracei, evidentemente que abracei, e foi um momento que eu tive 2 períodos muito produtivos, muito eficientes, porque o grupo era importante. Nós, quando assumimos o sindicato e a Associação Cultural do Bagé, porque aí juntamos de fato e não de direito, até hoje é assim, né? Porque nós vimos que de direito ia ser muito difícil, porque o patrimônio da Associação Rural é muito grande e o sindicato tinha muito pouca coisa. Tinha uma casa aqui que foi o Dr. Bento Villamil Gonçalves, que com um livro de ouro, eu me lembro, eu era guri nisso, comprou aquela casa que hoje é da dona Zuleika Torrealba e agora, enfim, acho que quem vendeu aquilo ali, não me lembro, que fez investimento, acho que foi o Dado Sunhã, depois que, na minha sucessão. E aí nós formatamos todo esse grupo para trabalhar. E era um grupo muito grande. E aí eu tirei, olha, pessoal, se vocês elegerem, botarem um presidente aqui para o cara trabalhar sozinho, vai ser um fracasso. Todo mundo está comprometido. Eu topo, mas todo mundo na volta. E nós éramos mais de 30 pessoas, 30 de produtores rurais na volta, e toda segunda-feira na Rural, as reuniões da Rural. E aí veio um problema muito sério, que realmente foi o que me projetou
para a Farsul, que foi na época das invasões de terra e as vistorias do INCRA em Bagé. Certo. Que eles chegaram e vieram para Bagé, alugaram 2 hotéis, 2 andares do Hotel Fenícia, ali na Praça Silveira Martins. Hoje a Fenícia acho que não existe mais. E saíram a fazer vistorias no município inteiro para desapropriar produtores para fazer a reforma agrária do MST. E foi quando os produtores se insurgiram, e eu era presidente nessa época. Bom, aí eu trabalhando nisso aí, e aí nesse interregno, também, eu já como presidente da Associação e Sindicato Rural de Bagé, fui convidado a participar na oposição ao presidente Carlos Esperotto, chapa de oposição, que era do Regis Salles, lá na Farsul. Certo. Porque nós estávamos saindo muito bem aqui, porque o grupo era grande, não era porque era o Gideão, não, é porque o grupo era importante. Sim, todo e mundo o grupo pegou todo mundo junto. pegava junto. Esse é o grande sucesso de qualquer coisa. Bom, aí nós fomos a Farsul, candidato da chapa que perdeu, né? Era o Regis Lopes Salles, lá de Júlio de Castilhos, e eu estava na chapa. Me recordo que, por sorte, nós perdemos, por sorte, porque o Esperotto foi um grande presidente, perdemos por 6 votos. Quando perdemos por 6 votos, eu representante do Sindicato Rural de Bagé, me despedi da nossa turma, e fui o primeiro sindicato a apoiar a vitória do Esperotto. Me recordo quando eles estavam comemorando lá no nosso auditório lá, eu entrei lá e disse: presidente, vim aqui te dar o meu abraço, meus parabéns. Quero dizer que a Farsul é maior do que nós, porque nós, um dia nessa vida, nós vamos partir, mas a Farsul vai continuar. Sim. E, de fato, a Farsul, daqui a 2 anos, completa o seu centenário, né? Ela está com 98 anos. Tem história. Tem história, mas é mais moça que o sindicato, que a Associação Rural de Bagé. Né? Sim. A Associação Rural de Bagé foi fundada em 1904. Estamos com só fazer a conta, 120 anos. 121 anos. Tá? Bom, e eu me recordo que eu dei um abraço no Esperotto e disse: de hoje em diante, o nosso sindicato e a Associação Rural de Bagé te apoia incondicionalmente. Bem assim, porque nós precisamos da Farsul. Claro. Para ajudar a resolver os nossos problemas, que é a grande entidade que nós temos. Né? Todos, aliás, pela mesma causa, né? Então não tem... Que é o grande sistema de representação do produtor rural brasileiro. É sem dúvida nenhuma. Só vamos dar uma pausinha aqui que este rapaz vai trazer aqui uma linguicinha. Já. Assador rápido, hein? Exatamente. Essa aqui qual é? Hoje a gente tem uma linguiça suína, diretamente da Casa de Carne Mendonça. Muito bem. Barbaridade. Casa de Carne Mendonça, boa. Né? Carne que boa. É o responsável por nos oferecer as carnes e aqui. E hoje o pai dele, convidados. que é o Rui Mendonça, é CEO do Marfrig. É verdade. CEO do Marfrig. E o outro, bagense, o Miguel Goulart, é CEO do grupo MBRF. Estamos agora, bem, né? Porra, Bagé está super bem né? representado. Agora Fica à vontade, mas deixa eu terminar essa história. Tranquilo. Bom, aí fomos E quando eu saí, eu me recordo que eu saí da comemoração deles e agora me esqueci do nome dele, o coronel, que era o líder da comissão fundiária da Farsul, disse: Gideão, eu preciso de ti para trabalhar conosco. Não, para um pouquinho. Coronel, não me lembro o nome dele, daqui a pouco sai. Para um pouquinho, coronel, eu acabei de perder uma eleição. Você já está me convidando para trabalhar na Chaparral? Não, para aí, deixa refrescar. E realmente saí, eu acho que levei 1 mês ou 2 e o presidente Esperotto me chamou, disse: eu vou te entregar a comissão fundiária da Farsul, tu vê o que tu precisa. Eu disse: não, para um pouquinho, presidente. Eu não sei se eu consigo lidar com esse tema, né? Mas realmente ele me nomeou, me convidou para trabalhar e foi concomitante com toda essa questão do INCRA aqui, que nós passamos de revolução aqui praticamente. Sim. Todo o período a rural vivia cheia de gente, era o produtor fazendo movimento, aí veio o movimento das barreiras que não deixava o INCRA chegar nas propriedades rurais, aí era um movimento autônomo dos produtores rurais, né? E na realidade isso aí criou um vulto muito grande na época, foi quase que uma batalha campal isso aí, foi um troço, e tanto é que chegou um ponto que o INCRA capitulou, o INCRA retrocedeu porque ele viu. Naquele tempo, o Guanaco era prefeito de Bagé, também nos ajudou muito. Foi na final de 80, 90, por aí, né? Por aí, sim, os anos 80. Não.
Final dos anos 90 a 2000. Que eu estava já presidente. agora por último? Claro. Eu fui presidente em 93, 94, saí de TC em 97, 98. Certo. Bom, e isso aí me projetou no cenário Federação da Agricultura. Aí o presidente Esperotto me convidou para... Eu era da comissão fundiária. Aí na próxima eleição dele me botou de diretor da casa, depois na outra ele me trouxe para segundo vice-presidente e depois me trouxe para vice-presidente. Eu tive 4 mandatos de vice-presidente, portanto não pedi, confirmo que aconteceu comigo, aconteceu Sim. lá, não pedi e me levou para primeiro vice e não abriu mais mão de mim, por N razões. E depois, cada vez que tinha uma eleição na Farsul, ele chegava para mim: olha, Gideão, agora é tu. Eu digo: não, presidente, eu não quero sair da Santa Maria. Sim. A minha vida é lá, a minha atividade é lá, não tem proposta que me sirva eu sair de lá. Mas aí veio o período que ele faleceu. Ele faleceu faltando um ano, faleceu no dia 23 de dezembro, faltando um ano para terminar o seu mandato, e eu estava de primeiro vice dele com 4 mandatos, e ele não abria mão da minha presença na vice-presidência, porque cada vez que ele tinha um embate, que ele teve 3 eleições com oposição também, eu colocava, aliás, 4 eleições com oposição, eu colocava sempre a minha vice-presidente: presidente, usa o meu cargo para terminar, porque nós já somos um pouco, vamos estar brigando entre nós, né? Sim. E ele me colocava: não, eu não abro mão, então nós vamos para o voto, mas eu não abro mão da tua presença no cargo de primeiro vice, porque ele já queria, ele já pensava na sua vida, ele me dizia em vida, né? Que ele queria que eu fosse o sucessor dele. Então não pedi também para chegar na Farsul. Faleceu o presidente Esperotto, eu fiquei um ano interino, veio a primeira eleição, eu fui eleito por unanimidade, muita honra tive, e fiz 3 anos, veio a segunda eleição, e eu também me reelegi por unanimidade, e aí eu fiz uma proposta: vamos findar os mandatos da Farsul, porque eram indeterminados. Aí eu propus ao colegiado, juntei a Assembleia, embora com alguma oposição nesse quesito, mas foi uma coisa muito pessoal minha, por uma questão de coerência. Porque aqui em Bagé, quando eu fui presidente, eu fiz 2 mandatos de 3 anos. Quando quiseram me dar o 3º mandato, eu não quis. Eu digo: não, tem que vir gente nova, tem que ter pensamento novo, a vida vai para frente, ela não vai para trás. Sim. Tá? Vamos trabalhar uma ideia para a frente. E aí, quem me sucedeu foi o Roberto Zago, foi um bom presidente. Aí veio um grupo, aí veio o Roberto Zago, veio o Cadinho, o Paulo Ricardo Dias, depois veio o Dado Sunhé, me falta um aí, e todos eles fizeram uma excelente presidência na nossa sucessão, até o dia de hoje, que está o presidente Geraldo lá. Então, na realidade, a minha vida, vamos dizer, sindical, que me levou à presidência, foi nesse sentido. E aí, qual é a proposta que eu fiz? Tem que terminar os mandatos. Não pode ficar indefinido. Porque o presidente Esperotto tem 21 anos. Ainda que eu o tivesse apoiado durante esses 21 anos, e sempre apoiei o presidente Esperotto. Você acredita na mudança, é importante. Mas a mudança é importante porque revitaliza. Certo. E realmente eu propus isso, e aí trouxemos uma Assembleia, e falei: então, o meu mandato de presidente da Farsul está terminando este ano. Certo. Nesse meio tempo, também Brasília, como aí eu passei a ser representante de uma federação, como presidente da federação, no cenário nacional, que é a nossa CNA, porque como é que funciona a nossa CNA? Nós somos mais de 2.000 sindicatos rurais no Brasil inteiro, com 27 federações. Cada estado e o Distrito Federal tem uma federação. E com a nossa CNA, que é o topo da carreira, é o topo da linha, vamos dizer assim, o topo desse esquema todo de representação, que é a maior representação que tem do produtor rural. Aí, quando o primeiro mandato deste atual presidente, que sucedeu a presidente Cátia Abreu, que antes da nossa conversa tu conhecesse ela muito bem, ela é lá do Tocantins, onde tu estivesse morando lá, Duda. E, na realidade, a Cátia Abreu saiu, e aí, interinamente, assumiu o presidente João Martins, um grande presidente, baiano, mas uma figura espetacular, eu diria assim. Ele assumiu, fez o primeiro mandato, e quando ele fez a chapa para o segundo mandato, que ele estava indeciso se ia ou se não ia, aí eu telefonei para ele um dia e disse: presidente, eu quero lhe dizer que eu acho que o senhor tem todo o apoio da nossa federação, da Farsul, para o seu segundo mandato, porque eu acho que o senhor está sendo um bom presidente e a CNA está mudando, ela está vamos dizer assim, se auto-reconstruindo, auto-reformando, e com a sua liderança.
Aí ele, no telefone mesmo, disse, mas eu vou lhe fazer um convite, o senhor não vai me dizer não, doutor Gedeão, me tratando muito formalmente, né? Certo. Eu digo, o que é, doutor? Vou lhe trazer para ser o meu segundo vice-presidente. Topa? Eu digo, não vou lhe dizer não. Sim, Topa. sim. Então, aí eu passei a ser segundo vice-presidente da nossa CNA. E quando foi na nossa posse, a primeira posse que ele veio, no discurso dele, que foi um discurso, para mim, muito importante, ele ainda falou lá na própria Farsul, casa cheia, né? Dizer, eu estou entregando o grupo, o conselho mais importante da CNA para o Gedeão, para a Farsul, que é a comissão de Relações Internacionais. E por que essa comissão de Relações Internacionais? Porque, na realidade, e aí nós enxergamos uma outra CNA, porque a CNA ela foi, Duda, entrando no esquema do gigantismo do agro brasileiro. Certo. E ela vem entendendo que para este crescimento fantástico, olha, o PIB do país que está dando agora, e 12% ou 14% veio do agro. Diga-se passagem, ela precisa, o agro continua a necessidade de abrir mercados pelo mundo. Porque se nós não tivéssemos um mercado internacional, nós íamos morrer atolados embaixo de montanha de frango, de porco, de carne de vaca, carne de boi, de soja, de milho, de algodão, seja lá o que for. Claro. O Brasil, esse ano passado, passou a ser o maior exportador mundial de algodão também. Então, tudo que o Brasil está se metendo aí vai ser o maior do mundo. E nós estamos calculando, matematicamente, se nada acontecer, entre 2035 e 2040, o Brasil será a maior agricultura do mundo. Veja bem. Que loucura, e está perto, hein? Depois da manhã, se nada nos acontecer ao contrário, né? Então, a necessidade de sair e abrir mercados. E foi isso que o Dr. João nos colocou no colo, onde nós saímos e tive N oportunidades de andar pelo mundo, até com a grande ministra Tereza Cristina, que a semana passada eu estava com ela na Europa também, justamente em defesa do agro brasileiro, e na realidade, abrindo mercados, desvendando mercados. E a CNA, entendendo isso aí, também nos coloca o seguinte, olha, o pessoal da soja está, o pessoal das carnes está, tem a BPA, tem a BIEC, são grandes entidades, hoje as maiores indústrias de proteína animal do mundo são brasileiras, JBS, agora MBRF, que é o Marfrig, e a BRF Foods, o próprio Minerva, que chegou agora em Bagé, Sim. Né? Que comprou do Marfrig. Então, esses aí tu não precisa, esses aí por si só eles andam, e andam muito melhor que todo mundo. Agora, o que a CNA está fazendo? Pega pequenos produtores, pequenas indústrias emergentes, nós pegamos na mão, levamos cara para as grandes feiras do mundo, né? Seja a Go Foods, ou seja a Expo Alimentária do Peru, ou seja a Expo Antad do México, ou o Cial de Xangai, Cial de Paris, e por aí afora nós vamos. Então, tu leva esses produtores para eles chegarem lá, financiar, e num convênio que nós temos com a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Exportações, e levamos esses produtores com o seu produto naquele espaço criado pela Apex para colocar o produtor frente a frente com o comprador. Então, isso é um entendimento da CNA. E esse foi, vamos dizer assim, a diretoria que o Dr. João nos entregou, que estamos indo, e agora já abrimos um escritório em Xangai, abrimos um escritório em Singapura, abrimos um escritório em Dubai, e agora estamos pensando criar um escritório em Bruxelas, que é onde nós estávamos a semana passada, mas aí não é para promoção comercial, aí é para a defesa da agricultura brasileira. Que espetáculo. Agora vamos comer uma linguicinha. Fica à vontade aí, fica à vontade. Eu quero aproveitar mais uma vez, agradecer a Casa de Carnes Mendonça, né, por sempre oferecer produtos de qualidade para a gente. E a Casa de Carnes não é meramente uma casa de carnes, também é uma fábrica, né? Produtos fabricados ali, né? Os hambúrgueres, as linguiças, outros produtos já temperados, também espetacular, né? Vou deixar para o Gideão falar se está aprovada a linguiça. Deixa eu agora provar aqui também. Ó, aqui ó. Bom, e agora, além de tudo isso, essa questão que envolve, né, a febre aftosa, aí foi uma grande conquista do Brasil também, né? Essa liberação aí, saiu há pouco tempo agora, né? Uma notícia praticamente da hora. Isso é muito importante também em todo esse processo, nessa credibilidade, né? O Brasil é aquilo que eu venho te dizendo, precisa seguir abrindo mercados. Quando nós estávamos ainda como presidente da Farsul, como eu estou até hoje,
Não estaria a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Veio essa história de tirarmos a vacina, livre de aftosa, sem vacinação. Santa Catarina já estava há 20 anos. E o Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina, queria tirar do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Acre, Rondônia, um pedaço no sul da Amazônia contra o Acre e o oeste, ali uma parte do Mato Grosso contra a Rondônia. Tirar a vacina desses... Bom, aí nós tivemos um embate muito forte aqui no Rio Grande. Pessoas que queriam, pessoas que não queriam. Por causa dos riscos. Quer dizer, porque é muito mais fácil tu vacinar para garantir não ter... Do que poder vir a ter do que problema. poder vir problema. Nós sabemos que o mundo está cheio de brotes de febre aftosa. Agora mesmo surgiu há pouco tempo nos búfalos lá na Alemanha, no meio da Europa. Tá? Então eu me recordo, eu digo, não, eu fiz uma proposta na época. Tanto é, até hoje ninguém sabe o meu voto, porque eu nunca votei, nem a favor nem contra. Certo. Eu fiz uma reunião dos sindicatos rurais para que votassem. Fizemos reuniões, as explicações, junto com o Ministério da Agricultura, com a própria Secretaria da Agricultura, em que nós colocamos os prós e os contras. E depois fizemos uma votação. Eu me recordo que eu estava lá na Santa Maria, pela internet, conduzindo a votação. Que a votação foi por videoconferência. Online, por videoconferência. E no meio da votação, a ministra Tereza Cristina, muito minha amiga hoje, chega e me liga: vamos tirar a vacina ou não vamos tirar a vacina? Precisa tirar, Gideão. Ministra, estamos votando, mas não se preocupe, quando terminar a votação, eu lhe telefono. E realmente terminou a votação, deu uma diferença bem importante. Eu não precisei votar, porque o meu voto seria voto de Minerva, né? Aí liguei para ela e disse: ministra, o Rio Grande do Sul vai tirar a vacina. Os produtores fecharam agora, concordaram, os sindicatos rurais, ela vibrou do outro lado, né? Porque ela precisava dar esse avanço. Bom, e eu me recordo que eu creio que há 7, 8 anos atrás, nós fomos a Paris, naquele tempo era a OIE, hoje é ONSA, Organização Mundial de Saúde Animal, para receber o certificado do Brasil livre de aftosa com vacinação. E agora, semana passada, fomos a Bruxelas, a Paris. A Bruxelas eu fui por outra missão, que também podemos comentar, mas fomos a Paris para receber, estavam presentes lá, quando o Brasil recebeu o certificado de livre de febre aftosa sem vacinação. Perfeito. Bom, e o que significa isso? Nós sempre estivemos muito desconfiados com a retirada da vacina. Mas um dia eu conversando com o pessoal do Senaxa da Argentina, um expert em vacina, ele me disse: olha, a melhor coisa que se pode fazer, o melhor teste que tem, para ver se tem atividade viral ou não tem atividade viral, porque enquanto tu vacina, tu não sabe. Claro. É tu ter um gado não vacinado no meio de um gado vacinado. No ambiente. E aí ele me disse: e vocês têm lá Santa Catarina, que já faz, na época, acho que faziam 17 anos, que faz 15 ou 16 anos, ou 17 anos, que não vacina. Então, é quase que absolutamente certo que vocês não têm mais atividade viral. E realmente o Ministério fez um trabalho muito forte com a Secretaria da Agricultura, fizeram N testes para saber se não tinham atividade viral, como de fato não tinha, e se retirou a vacina. E assim, a curto prazo, isso aí adiantou para a pecuária de corte? Até agora não, mas adiantou muito para a suinocultura, porque hoje nós temos alguns mercados chegando carne suína com osso que não podia ir. Certo. Então, o suíno avançou em cima disso. Pro suíno. Mas agora, a partir deste momento, nós estamos tendo notícias assim, ó. É bem provável que o Brasil possa entrar no mercado japonês. É provável que o Brasil possa entrar no mercado coreano. Vai abrindo portas, né? Vai abrindo outras portas. E é provável que o Brasil possa entrar no mercado turco. E a Turquia só compra boi em pé do Brasil. Sim. Tá? Mas não compra carne. Então, e a China, neste momento, está diminuindo um pouco as importações. Os Estados Unidos continuam crescendo as importações de carne do Brasil. E a diversificação de mercados é cada vez mais importante, porque hoje nós somos grandes exportadores, mas o nosso grande consumidor é a China. E é sempre muito perigoso tu carregar todos os ovos numa cesta só. Sim. Tá? É importante tu diversificar, e sim, sem dúvida nenhuma. E eu acho que por exemplo, este certificado agora,
vai ajudar ao longo do tempo, não é para amanhã nem depois da manhã, Claro. mas ajuda ao longo do tempo para que os produtores, evidentemente, os importadores, não os produtores, os importadores, os países... Não, este país é um país sério que está tratando as coisas com seriedade. E vê um exemplo, nós tivemos aí 2, 3 semanas atrás, gripe aviária. O Brasil não estava se escapando da gripe aviária. Sim. E é uma coisa difícil, porque, pô, ela vai num passarinho, ela vai, não é? Tanto é que matou uns gansos ali, uns bichos, uns cisnes ali no zoológico de Canoas, e dali foi bater num aviário lá em Montenegro. E o nosso pessoal, a Secretaria da Agricultura, foi de uma eficiência Foi ímpar. rápida, Ímpar. né? Foram lá, bateram os animais, enterraram os animais, desinfectaram todos os locais, isolaram a área e não se tem mais notícia de progresso Porque, na realidade, tu vê, o problema queria criar para o mundo Claro. uma gripe aviária aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o maior exportador mundial de carne de aves, carne de frango. Realmente o Brasil hoje tem um peso preponderante. Imagina se dá uma gripe aviária, vamos dizer, desmesurada, que saia por esse Brasil lá fora. O mundo ia perder a sua proteína mais consumida, que a carne de frango. Perfeito. Bom, não sei como é que nós estamos de tempo aí, pedir para a produção nos dar... Se aproximando de 1 hora. Então, daqui a pouquinho mais eu vou fazer uma pergunta, Gidião, né, que é a pergunta que a gente normalmente encerra, né? Já vou te perguntar para você ir pensando ao longo de outras perguntas aqui, né? O que você gostaria que eu te perguntasse que nunca te perguntaram? As palestras que você já concedeu, né? No seu dia a dia, no seu trabalho, mas eu vou te fazer isso aí para pensar para o final lá, tá? E você faz a pergunta e eu repasso. Não é mérito meu como profissional, né? Mas apenas para te repassar essa pergunta. Mas um outro questionamento. O quanto se desse para dosar hoje, em termos de percentual, como um indicador, o quanto da sua vida no campo, como produtor, teve um papel importante, você entendendo as necessidades, né? E depois buscando colocá-las em prática hoje nas funções que exerce, e principalmente mostrando aí o Rio Grande do Sul, mostrando o Brasil no exterior, né? O quanto o outro lado da bancada foi importante para que você, agora em um outro lado, né, consiga tratar desses assuntos com tanta clareza e profissionalismo. Então vamos lá direto, Duda. As coisas, cada coisa no seu devido tempo. E realmente, se tu me perguntasse, se tu não tivesse o teu sucessor, que é o meu filho, tu estaria lá? Eu te digo honestamente, não estaria lá. Assim como um dia eu fiz a sucessão do meu pai, e eu fiz a sucessão do meu pai sem saber o que ia fazer, por questão de doença, ele teve um AVC leve a primeira vez. Certo. E que tirou ele fora da atividade. E eu senti o peso da responsabilidade de uma família inteira da nossa atividade, que a família toda seguiu junto, no momento que ele adoeceu e eu tive que pegar o talão de cheque. Eu sempre uso a expressão, manda quem tem o talão de cheque. É uma expressão. E certo. Porque na realidade é. Então esse dia chegou na minha vida, lá atrás. Assim como chegou o mesmo dia que eu passei para o meu filho. E quando é que eu passei definitivamente para o meu filho? Quando eu tive que assumir a federação. Quando o presidente Esperoto faleceu, eu estava primeiro vice. 2 vezes na vida, hein? Primeiro nos negócios da família, depois indiretamente num negócio... Aí quando eu assumi, eu passei o talão de cheque também. Se eu não tivesse para quem passar o talão de cheque, talvez eu tivesse desempenhado aquele ano, ia prejudicar o meu negócio e a família, Sim. E eu não ia tocar, eu não ia trocar, vamos dizer, a Farsul pela Santa Maria, não ia. Bom, mas eu tive essa oportunidade, treinei um filho, assim como meu pai me treinou, eu também treinei meu filho. E ele hoje é o capo, vamos dizer assim, é o que manda na família. Ele é que administra tudo e está tocando muito bem, muito bem. E aí teve a grande virada agrícola, que é o que aconteceu na nossa região, porque nós aqui vivemos uma nova fronteira agrícola. Claro. Ou dando certo e dando errado, e muito errado e alguma vez mais certo, mas na realidade é que mudou o conceito daquilo que nós fazemos. Nós hoje fazemos pecuária, fazemos soja e fazemos arroz. Né? Algum milho entrando e algum trigo no inverno de novo. Então, está tendo outra revolução silenciosa no Pampa, aqui na nossa região toda. E todo o bioma Pampa está acontecendo a mesma coisa, né? Então, talvez eu também já não tivesse adaptado, porque eu sou veterinário, ele é agrônomo. Eu já formei ele em agronomia, né?
está mais assim, equalizado, ou mais, eu não digo equalizado, mais treinado para aquilo que está se fazendo hoje. Mas assim mesmo, meu amigo, eu estou lá na Farsul, mas eu não tenho um fim de semana, salvo que eu não esteja no Brasil. Que eu não venha para passar na Santa Maria. Chego em Bagé, pego a Panta, minha mulher, tocamos para a estância, passamos o fim de semana na estância, porque parece que se eu não vou lá, não pisar naquela terra, parece que a minha semana não terminou. Certo. Então eu venho de Porto Alegre todo fim de semana, pego a mulher, me vou para a estância, passo o fim de semana na estância, dou meu espetáculo, olho tudo que eu posso olhar, dou meus palpites, na segunda-feira viro as costas e vou cumprir a outra missão. Mas eu não abro mão. Quem é que está pagando agora? É o Gideãozinho que está pagando os proventos do veterinário ou é o veterinário que está pagando os proventos do agrônomo? Não, o agrônomo é que está pagando a conta. Tá bom, tá bom. Bom, mas isso... Opa, vamos lá. Chegou mais uma vez o Paulo aqui. Agora então vou comer mais uma linguicinha aqui. Fica à vontade. E aí, Paulo? Agora aqui tem entrecô. Opa, Não foi nada. Vamos lá. Muito bem. Um entrecô, então, também lá. Esse aqui é de Angus, tá? Um criador de Hereford também tem que saborear outras carnes, né? Isso aí faz parte do processo. Carne espetacular também. Eu acho que são muito parecidos as duas, eu não tenho nenhuma inveja de um do outro, né? Com certeza, duas carnes. O gado europeu, né, como um todo, a qualidade é espetacular. Mas principalmente o britânico. Principalmente o britânico. Bom, diante desse cenário todo aí, Gideão, a gente fez uma brincadeira, né? E já você está falando na sucessão. Qual a sua avaliação sobre a sucessão familiar, principalmente organizada, bem feita e, acima de tudo, onde há essa interação e esse entendimento? Pessoas pensam diferente, nem todo mundo pensa igual, né? Mas quando há o respeito na sucessão e, acima de tudo, a responsabilidade de tocar um negócio que recebeu, que aumentou, que progrediu, né? E, acima de tudo, a importância que isso tem para o presente e para o futuro do negócio. Eu retorno ao meu pai, lá atrás, quando ele me passou o bastão. Tá? Me preparou. E quando eu tive que pegar, e eu tive que pegar compulsoriamente, então tem muitos aspectos da minha vida que se assemelham, né? Na família não é diferente. E eu sempre tive uma preocupação, manter a família unida em cima do torrão. E consegui. Eu consegui ao longo de todos esses anos, com todas as perdas que tivemos. E eu sempre, já por experiência de vida, eu prefiro ter uma pessoa viva do meu lado do que um inventário. É desastroso para qualquer família, qualquer empreendimento, o falecimento de alguém. Com certeza. Mas é inexorável. Não adianta. Nós somos seres finitos. E eu acho de fundamental importância que os pais, porque a vida, minha gente, vai para frente, ela não vai para trás. A vida é para frente. Claro. E a sucessão, queiramos ou não queiramos, ela se dará um dia. Será natural. Então é melhor que se faça a sucessão em vida, em harmonia e em paz entre todos, para que o negócio continue, porque eu tenho uma frase até muito dura. O negócio é mais importante que a família. Muita pessoa até pode me criticar. Se o negócio vai bem, a família vai bem. Se o negócio vai mal, claro, a gente vê que a maioria das famílias se exterminam, até as amizades se vão. Então, o processo sucessório, alguém dentro de uma família tem que ser o eleito para incumbir a missão, ou os eleitos, seja lá o que for. Mas, sim, via de regra, quando a gente trabalha no plural, a dificuldade aumenta. Mas alguém terá que ser. E terá que ser feito em vida das pessoas. Até porque o chefe de família tem que descansar um dia também. claro. Vai descansar, vai parar, mas tem que ter confiança naquilo que ele deixou. Claro. Então ele tem que treinar. Então os dois têm que se entenderem, a geração nova com a geração do passado, para que as coisas possam se encaminhar numa sucessão favorável, porque sucessão é fundamental. E se vocês olharem no negócio nosso, terra, como a maioria se divide, né? A maioria fecha, quebra, não é quebra, não, né? Quebra a propriedade, terminam se dividindo, e aí é descapitalização, aí o cara tem que investir em casa, tem que investir em galpão, tem que investir em máquina agrícola, enfim, a sucessão,
as divisões são muito complicadas, mas é quase que a regra. É quase que a regra. Tá? A palavra-chave para tudo isso seria respeito? Consideração e respeito nesse processo? Eu acrescentaria um pouco mais respeito e clareza. Porque o negócio, quando tu tens dinheiro envolvido, em tudo que é atividade, se tu não tem clareza... Cartas na mesa. Cartas na mesa. Aí vem as desconfianças e terminam as brigas acontecendo. Claro. E brigas, assim, de não se olhar o resto da vida. Sim. Que é um desastre. Tá? Então, a primeira coisa, quem está gerindo um processo desse tem que ser claro. Perfeito. Abrir todo, olha, o negócio é assim, funciona assim, na hora boa e na hora ruim, porque vamos ter hora boa e vamos ter hora ruim. Claro. Tudo que é negócio é assim. Olha o momento que nós estamos vivenciando agora, sim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que eu te diria assim, que está no, queiramos ou não, gostemos ou não, nós estamos com uma mudança climática em cima do estado do Rio Grande do Sul, sim. Eu sou um que não discuto assim, ó. 6 anos, praticamente. Né? Se o homem interfere ou não interfere, é outra história, não sei. A realidade mas que a realidade está acontecendo sim, porque nós tivemos 2 grandes enchentes em cima de 4 grandes secas, que eu diria assim, e que está destruindo a agropecuária gaúcha. Olha, neste momento, a dificuldade que o pessoal está, cheio de trator na rua, inclusive aqui em Bagé, ao longo das BRs, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos lá, nós lá na Farsul, nos degladiando com o Poder Central em Brasília, para tentar a solução para os produtores. Então está aí um exemplo. Vamos ter momentos muito ruins e momentos muito bons. A família tem que ter esse entendimento. Agora, para que isso aconteça, as cartas têm que estar sempre abertas em cima da mesa. Olha, deu isso ou não deu isso, a dificuldade é essa, ganhamos aqui, perdemos ali. Enquanto tu tens a clareza do negócio, que todo mundo entenda o negócio vai. Agora, se vier alguma coisa pelo meio, aí termina no outro dia. Muito bem. Bom, chegou a hora agora, então, da perguntinha aquela. Né? O que você gostaria que eu te perguntasse? E de antemão já vou falar, estou te tratando desta forma, né? Sem muita cerimônia, senhor, e chamando você e tudo mais, até pela nossa diferença de idade, que não é tão grande assim, embora seja um pouco, mas se colocar, até nós brincávamos aqui antes, né? Jamais a gente não fala em idade de ninguém, mas ninguém diz a idade que este homem tem hoje aí, justamente parece que está brincadeira, está no formal. Mas não tem nenhum problema, 76 anos. Que espetáculo, e que Deus te conserve sempre assim, né? Que espetáculo, né? Brincadeiras a gente faz à parte, né? Mas como é bom te ver novamente, como é bom conversar dessa forma, né? Porque às vezes em algum evento existe protocolo, existe hoje aqui a gente está numa conversa informal, né? Com muito conteúdo, é verdade, né? Conteúdos sérios, importantes, né? Mas essa pergunta eu gostaria aí, o que nunca te perguntaram? Talvez, às vezes, volte para casa, concedi uma entrevista, nunca me perguntaram isso. Outra entrevista agora, palestras, nunca me perguntaram, tanto aqui quanto fora daqui. O que você gostaria que eu te perguntasse e nunca te perguntaram? Dudu, eu acho que não. Não tem uma pergunta? Não vou te fazer essa formulação, porque eu acho que fomos muito claros aqui. Toda a história que contei então aqui... Então posso te fazer uma que eu não te perguntei? Pode, claro. Muito bem. Está valendo a pena tudo isso? Está valendo a pena os seus desafios que se transformaram em possibilidades? Está valendo a pena cargos importantes, né? Um bagiense com cargos importantes no cenário estadual, nacional e internacional, né? O que isso te traz de conforto, né? E se tudo valeu a pena até agora? Como eu te disse, tendo um sucessor, que eu tenho, que está lá administrando, tudo valeu a pena. Se eu não tivesse, eu não teria feito. Certo. Tá? Porque eu considero ainda que o negócio é mais importante que todo o resto, porque ali é aquilo que eu disse, o negócio do homem do campo é uma filosofia de vida. Eu tenho essa filosofia de vida muito entronizada. Agora é verdade que as oportunidades que os cavalos passaram encilhada na minha frente, que eu montei em todos eles, também é uma grande verdade. E realmente, as oportunidades que eu tive, estou tendo, primeiro, de conhecer o Brasil continental. Nosso país é fantástico. Essa agricultura tropical brasileira, conhecer os estados brasileiros. Eu só não conheço, por incrível que pareça, Palmas, capital do Tocantins, e vou conhecer agora.
Que bom. Ainda durante esses próximos 2 meses eu deveria ir a Palmas, né? Conheço todas as capitais brasileiras e conheço bastante o interior do Brasil. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, o nosso Rio Grande, obviamente, Bahia, e todos esses pontos importantes de agricultura do Brasil pela CNA, porque nós temos um programa na CNA, que é o que nós chamamos de AgroBR, aliás, AgroBrasil, que nós levamos embaixadores, adidos agrícolas para conhecer a agricultura brasileira em loco. Certo. Como ela se... Nas mais variadas localidades. Nas mais variadas localidades do país, porque isso aqui é um continente. Com certeza. Então, poucos brasileiros têm tido essa oportunidade, porque o Brasil é muito grande. Sim. O pessoal conhece, alguns deles conhecem aí as capitais brasileiras, principalmente pelo litoral, porque aí vai o mar, vai a praia, vai um resort, vai... Aí tu conhece lá. Mas o interior do Brasil aqui, nem todos conhecem. Então vale a pena. E além do mais também me oportunizou a conhecer muito o mundo e o mundo dos negócios lá fora. N missões, eu tive a oportunidade, te conto aqui, de ir num jantar com Xi Jinping. Onde é que eu ia ter a oportunidade de estar com o presidente da China num jantar no tempo do presidente Bolsonaro, com a própria ministra Tereza Cristina? Eu estava nessa missão lá em Pequim, representando a nossa CNA, e a ministra que se dá bem comigo, e é uma grande amiga do presidente atual, doutor João Martins, ela andava comigo semana passada, ou eu andava com ela. Ela me perguntou, tu não quer ir o jantar do Xi Jinping? Eu digo, ministra, quando é que eu vou ter oportunidade de vida de chegar perto de um cara desse? Bem, então essas oportunidades que surgiram, fui. Levou? E tive a 10 metros, 5 metros do cara, tirei fotografia. Não tirei fotografia com ele, mas porque não me deixaram. Não, levou uma costela por ele. Né? Então, são coisas assim que a vida oportuniza. Andar pela Índia, andar pelos países da ASEAN, que são 10 países ali, né? África do Norte, África Subsaariana não conheço, a Europa N vezes e tal. Aqui América Latina, né? Hoje nós estamos aqui presidindo o Grupo Farm também, a presidência está sendo nossa neste momento, certo, que é a Federação das Associações Rurais do Mercosul, onde está aí Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia e nós, né? E Chile, que não é, ainda que não seja do Mercosul, mas o Chile tem sido muito parceiro. Então são oportunidades que te surgem na vida que me surgiram e eu tenho aproveitado, evidentemente. Então é um ganho que eu tenho muito pessoal, não tenho a menor dúvida quanto a isso, e que não me deixa eu me arrepender de tudo que eu tenho feito. Não? Mas sempre olhando para dentro da Santa Maria. Perfeito. Sem perder a Santa Maria. Sem perder de vista. Repito, a não ser que eu esteja numa missão internacional, todo fim de semana eu estou lá. Que espetáculo. Conversamos hoje aqui então com o médico veterinário, produtor rural, presidente da Farsul, vice-presidente da CNA, Gideão Pereira, numa conversa hoje bem mais informal. Foi um prazer, Gideão. Acho que uma aula que você deixa para nós aqui, com certeza tem contribuído demais, com o Rio Grande do Sul, com o Brasil, com toda essa sua trajetória, sua bagagem, e contribuindo também com tudo que tem recebido lá de fora, trazendo, porque a vida é uma troca de informações, isso aí é o mais importante dela. Foi um prazer esse tempo. E sem dúvida nenhuma, eu acho que uma grande missão, uma grande preocupação que nós temos que desenvolver muito a nossa região. E temos trabalhado com a Federação da Agricultura, que é uma questão que nós não tocamos, que é as questões ambientais, muito forte. Temos conseguido muita coisa para poder minimizar esses impactos que estamos sofrendo. E os impactos que estamos sofrendo com irrigação. Isso é um tema muito longo também, que é um trabalho muito forte da nossa Farsul, e que me tem colocado pelo fato de ser daqui desta região, porque na realidade nós temos a obrigação de desenvolver mais a nossa região. A nossa metade sulina é muito grande. Perfeito. É uma bela região, sem dúvida nenhuma, mas ela, em termos de desenvolvimento no estado do Rio Grande do Sul, ela tem ficado aquém. Claro. Abaixo da metade norte, abaixo do polo metal mecânico, lá Porto Alegre, Caxias do Sul, Pedro Gonçalves. Então, e o nosso potencial é muito maior que o potencial da metade norte, até pela nossa variabilidade. Agora, é uma região muito difícil de ser tocado. Tanto é que o Pampa, a qualidade dele é pecuária, mas nós é que estamos insistindo com outras atividades agrícolas em cima. Né? Mas para isso nós temos tecnologia, sim, como desenvolver tudo isso, e temos que fazê-lo. Para o bem do Pampa, temos que fazê-lo. Mas Duda Banos, obrigado.
pela bela oportunidade desse belo papo que nós tivemos até o grande momento, muito bom, sem dúvida nenhuma, um papo longo de uma hora e alguma coisa, né? Onde se trouxe todo esse cenário pessoal, particular, nacional e pelo mundo afora. Para mim é uma honra muito grande, um orgulho muito grande de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, sucesso sempre, tá? Gideão Pereira conosco hoje, então, mais uma vez a gente quer agradecer ao carinho da sua audiência, te pedir mais uma vez para se inscreverem no canal, né, e agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Sicredi Liberdade, também conosco o Grupo ASM. Este programa também tem o apoio do Empório Sobreiro, da Casa de Carnes Mendonça, da Flow Filmes, a Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa, e também da Argos Investimentos em Terra, no Brasil e no Uruguai. É aquele velho e popular ditado, quem investe em terra não erra. Portanto, aí acompanhe nas redes sociais da Argos, aí tenha mais informações. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. Te inscreve no canal. Até o próximo programa. Valeu, obrigado.